Graça e paz, irmãos. Continuando, lembrados ainda, né? Lição de número 4. Ondas históricas de avivamento. Nós fomos um pouco, o outro vídeo ele foi um pouco extenso. A gente vai ter que ver agora como é que vamos fazer para estar postando para os irmãos. Mas vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus, tá bom? Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, porque nós vamos estar vendo apenas o tópico 2, avaliando os movimentos de avivamento. Então, depois de nós considerarmos aí essas ondas de avivamento, nós vamos a essa parte prática, né? Vamos ver o que aconteceu, quais foram os fatos, né? E esses fatos vão estar caracterizando, então, como que é um genuíno, verdadeiro avivamento, porque são os testemunhos que nós temos aqui em cada um desses relatos, né? Daquilo que aconteceu. Então, Charles Finney, um advogado presbiteriano também, um homem avivado por Deus, que trouxe o evangelho para o continente americano, que foi usado poderosamente. Ele deixou aí para nós uma lista das características comuns identificadora dessas ondas de avivamento, que servem de base para a nossa avaliação. Então, diante de tudo aquilo que nós já vimos, não é? O desafio agora é você parar e ver o que foi que aconteceu, e ver aquilo que pode estar acontecendo, e ver também que se aquilo que muitas das vezes parece ser avivamento, às vezes nós olhamos uma igreja lotada, cheia, muita gente, multidões, mas o que está acontecendo de prático na vida dessas pessoas? Elas verdadeiramente têm mudado de vida? Elas verdadeiramente têm trazido impacto à sociedade? Porque o avivamento provoca isso daí. Então é interessante nós olharmos isso daí para sabermos como que é esse agir de Deus, para nós buscarmos então esse agir tão tremendo, tão maravilhoso de Deus. Então ele coloca aí 6 pontos falando a esse respeito. E também na nossa lição nós temos aí uma comparação com alguns textos que nós também vamos estar vendo da palavra de Deus relacionados a essas ondas de avivamento. O primeiro fala o seguinte: a predominância de um espírito poderoso de oração que prevalece. O texto de Atos, capítulo 2, o verso de número 42. Então, Atos 2, verso 42, nos declara o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, desse mover tão tremendo, tão poderoso de Deus, o que havia era uma predominância de um espírito poderoso de oração. As pessoas continuavam clamando a Deus, continuavam buscando a Deus, continuavam pedindo que Deus verdadeiramente pudesse estar agindo, né? Pudesse estar mudando, pudesse estar fortalecendo. E isso é tremendo, irmãos. A segunda característica que ele coloca aqui é a convicção esmagadora de pecado. Em Atos, ainda no capítulo 2, o verso de número 37, diz-nos aqui: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então o coração deles foi quebrantado e eles queriam saber o que nós podemos fazer para obter essa salvação. E no avivamento nós vemos essa característica, não é verdade? As pessoas verdadeiramente querendo saber o que eu faço e tal, né? Quando nós vemos aí o testemunho também da Rua Azusa, né? Tem lá o relato de que nas cadeias as pessoas presas começaram a gritar: chamem o pastor, nós queremos saber o que precisamos fazer. Então as pessoas nas cadeias eram movidas pelo Espírito Santo e sentiam o peso do pecado, e convictas de que isso fazia com que elas estivessem condenadas, elas queriam respostas. E o avivamento traz isso, irmão, uma convicção esmagadora de pecado. A terceira característica são as conversões súbitas e poderosas a Cristo Jesus. Em Atos, no capítulo 8, o verso de número 6, de acordo com a nossa lição: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-os e vendo os sinais que ele operava. E no capítulo 10, do verso 44 ao verso 48. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se que também sobre gentios foi derramado o dom do Espírito Santo,
pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntaram a Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Cristo Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então havia conversões súbitas, pessoas verdadeiramente tinham aí essa certeza de que precisavam selar o seu compromisso com o Senhor. A quarta característica: grande amor e alegria entre os convertidos. Então as pessoas que se convertiam, elas começavam a ter um grande amor e estavam muito alegres pela salvação. Isso é algo tremendo, irmãos. Atos capítulo 2, os versos 46 e a 47, diz-nos assim as Sagradas Escrituras. Atos 2, versos 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então havia um grande amor, havia muita alegria por parte daqueles que estavam se convertendo ao Senhor. Essas são características de um avivamento. A quinta característica, irmãos: inteligência e estabilidade dos convertidos. Olha só, Atos capítulo 4, do verso 32 ao verso 33. Assim nos diz as Sagradas Escrituras: da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então as pessoas eram capacitadas para estarem proclamando as virtudes do Senhor. Elas saíam e falavam das grandezas, do desejo de Deus em mudar a vida e a história das pessoas. Irmãos, é tremendo esse agir de Deus. Então essa é a quinta característica. A sexta característica é sua grande sinceridade e atividade e utilidade nas orações e trabalhos para os outros. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, os versos de 3 a 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 3 a 5. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então havia um relacionamento recíproco de comunhão, de desejo de compartilhar, de desejo de ser bênção. E era algo tremendo, irmãos, que verdadeiramente alcançava as pessoas e que acabava contagiando toda a sociedade. É isso que nós lemos também nesses relatos históricos desse avivamento, e é isso que nós temos aqui na palavra de Deus, que nós precisamos olhar assim e ver como que isso é importante. Um exame da história dos avivamentos leva-nos a concluir que se eles não produzissem tais frutos, frustravam e não eram reputados como tais pelos seus observadores. Então as pessoas olhavam: olha, isso aqui é um avivamento, vamos ver qual fruto, não é? A palavra: pelos seus frutos os conhecereis. Então nós somos conhecidos pelo nosso fruto. O avivamento, ele é conhecido por aquilo que ele está produzindo. Então é necessário que num avivamento haja a predominância de um espírito piedoso de oração que prevalece. Haja convicção esmagadora de pecado. Haja conversões súbitas e poderosas a Cristo.
grande amor e alegria entre os convertidos e também inteligência e estabilidade dos convertidos, assim como uma grande sinceridade e atividade de utilidade nas orações e trabalho para os outros. As pessoas são atingidas, é necessário que isso daí aconteça. O avivamento produz filhos para Deus e o seu reino. Então é necessário que as pessoas que sejam salvas, elas verdadeiramente sejam salvas para Deus, para se colocarem diante de Deus e para serem úteis e usadas para a honra e para a glória do Senhor. Irmãos, é tremendo nós olharmos aquilo que Deus fez e aquilo que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer. Que nós possamos aí estar olhando, e avaliando aí se verdadeiramente aquilo que nós vemos é um avivamento. Se carece desses requisitos, se carece dessas qualidades, que nós possamos então estar buscando essas qualidades e sermos bênção e buscarmos um verdadeiro avivamento. A nossa pergunta desse terceiro vídeo, e eu vou colocar também no Zap, a primeira dela é a seguinte: considerando o tópico 2, avaliando os movimentos de avivamento, o texto de Atos, capítulo 8, versículos 6 e 10, de 44 a 48, está relacionado a qual característica? Então, olhe lá, busque qual é a característica e diga lá, está relacionado a essa característica aqui. E ainda, o que fizeram estas características do avivamento? Tá? Você vai encontrar isso. O que essas características do avivamento elas fizeram? O que elas produziram? O que faz o avivamento antes de produzir filhos para a igreja? Você vai encontrar isso também. Então são essas 3 perguntas, tá ok? Que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente.